Bem, vocês viram, né, gente? Demorou 2 anos para a gente se converter. Não é fácil a nossa vida, não. Para converter para Sara, né, gente? Sara, nossa terra. O melhor lugar. Amém? Nós estamos no mês da campanha Conquistando o Seu Milagre. Quantos querem conquistar o milagre? Fala amém. Então, o tema da nossa palavra é a fé que se conecta à graça de Deus. Justo isso ou não? Quantos concordam? Então fala para o irmão do seu lado, você precisa ter fé para se conectar à graça de Deus. Olha que interessante, se conectar ao favor de Deus. Som, começou esse microfone do Avelino, abençoado. Vamos tentar com ele está carregando ali. Abra comigo Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, na versão ARC. Paulo ele fala aos romanos algo sobrenatural. E eu quero que você entenda o que é fé. Como que eu faço para entender? Como que eu entro nesse universo da fé? Porque é um ambiente que poucos conseguem entrar. Amém? Olha lá, ó, o Rael. Tem que ter fé para pegar aquela garrafa da Giovana, mas ele vai conseguir, porque ele é um garoto de fé. Ele precisa de fé para fazer isso, gente? Não, porque já está palpável, está na mão dele. Amém? Ele já está usando aquilo que Deus deu para ele. A habilidade de andar, de caminhar, só está errado que torce para o Flamengo. Olha lá. É isso? Descobri que eu sou daltônico, gente. Então eu estou indignado comigo mesmo. Romanos 8, versículo 38 e 39 fala assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente por vir. Nem o presente por vir. Tá bom aí o som? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta para o irmão do seu lado, você entendeu, meu irmão? Você entendeu? Pergunta de novo, você entendeu, meu irmão? Você entendeu, meu irmão? Paulo, ele se expressa aqui, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, ele já foi no universo inteiro. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele expressa uma fé poderosa, uma fé inteligente, muita sabedoria Paulo expressa aqui na sua fé. Será que deu certo? O que aconteceu com esse microfone, gente? Nós esquecemos de colocar para carregar como é que chama aquilo lá? O sinal, o receptor. Vamos ver se ele melhorou? Som. Ei, Jesus amado. Esse microfone aqui é muito convertido. Vamos ver se ele fica em Deus aqui, quietinho. E Paulo, ele expressa de uma maneira tal que ele marca as nossas vidas. Né? Você falaria desse jeito? Pergunta para o irmão. Você teria, né, sei lá, lógico que você tem inteligência, sabedoria, mas ideia na hora para falar tudo isso que Paulo falou? Né? Paulo ele expressa fé em Deus de uma maneira poderosa. Né? Nada poderá me separar do amor de Jesus Cristo. Isso é fé. E quando você vive pela fé, né, você vive agradecendo, é um coração grato. Paulo ele tem um coração grato a Jesus por tudo que Jesus fez na vida dele. Então ele expressa a fé dele de uma maneira profunda, complexa, sim ou não? Né? Profundidade, outras criaturas, né? Altura, profundidade, tem mais coisa aí. Né? Poderá nos separar do amor de Deus. Complexo o que ele falou.
né? Muita sabedoria. Né? Nesse versículo, Paulo ele abrange a todos, tanto simples como a pessoa mais culta da face da terra, né? E uma maneira completa. Né? Fala comigo, isso é fé. Isso é viver por fé. E aí, Efésios 2:8, ele fala de novo aqui, ó, que é o tema da palavra. Efésios 2, versículo 8, na versão Arque. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha o tema aí, ó. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, ele usa, né, de todo o entendimento, experiência que ele teve com Jesus, experiência que ele teve com o Pai, com o Espírito Santo. E ele diz, porque pela graça, pelo favor, preguei domingo passado sobre isso, eu preciso da graça de Deus, por intermédio de Jesus. Então, pela graça sois salvos, eu sou salvo pela graça. Agora eu só sou, né? Eu fui salvo porque eu exercitei a minha fé. Eu comecei a crer em alguém que poderia mudar a minha vida, a minha história. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Então Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu preciso ter fé para amar a Deus. Eu preciso ter fé para vir nos cultos. Olha aí. Eu preciso ter fé para estar debaixo de uma autoridade na minha vida. Né? A autoridade sobre mim é o bispo Kleber, a bispa Priscila, sobre nós, o bispo Hugo, a bispa Gisela e o bispo Robson Rodovalho, a bispa Lúcia, Pai, Filho, Espírito Santo, e assim vai. Assim vai não, parou no Pai, né? Terminou. Né? Presta atenção, irmão. Então eu preciso entender, né? Eu preciso ter fé para caminhar. Né? Você vai acordar de manhã para trabalhar, você precisa ter fé que você vai terminar o seu dia abençoado, porque no meio do caminho vai ter várias coisas, no meio do caminho vai ter vários problemas, vários obstáculos para te parar, mas porque você tem fé, você se conecta, né? Você ativa os céus para trabalhar em teu favor. Quantos creem, quantos tomam posse? E a palavra de Deus diz, Paulo diz que, né, essa fé é um dom de Deus. Então a minha fé tem como ser melhorada. Né? Jesus fala, homem de pouca fé. Né? Depois ele fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, que se torna em uma árvore bonita, linda, uma árvore, né, linda. Bom, falei já o adjetivo aqui que ela poderia ter. A fé ela pode ser transformada, ela pode crescer. A fé ela pode ser renovada. A fé ela pode ser fortalecida. Então eu tenho condições. Deus deu para mim, né? É lógico que é para mim. Eu preciso exercitar a minha fé no Senhor. Né? Então, se pela graça eu fui salvo por meio da minha fé, né, veio de Deus para mim. Então, Paulo aqui, ele mais uma vez, ele fala profundamente. Quantos recebem, quantos têm fé, quantos querem ter o dom de fé todos os dias. Não é só no culto, não, mas no momento difícil você tem exercitado a tua fé. No momento mais complicado da tua vida, você tem falado, eu creio. Ou você tem falado, eu vou sair, eu vou deixar, eu vou negar, eu vou procurar o meu jeito. Para fazer do teu jeito não precisa de fé. Agora, para fazer do jeito de Deus, né, o melhor para você precisa ter fé. Amém? Glória a Deus. Fala, eu recebo. Então, a graça de Deus, junto com a minha expressão de fé, me conecta a Deus. Amém? Eu não tinha salvação, Jesus veio e me salva. Eu recebi a graça, eu fui agraciado. Em Jesus, a minha fé me conecta a Deus. Então eu preciso ter fé. Quer ter milagre? Quantos querem ter milagre? O mês é a campanha do milagre, mas você só vai buscar no mês de junho, ou a tua vida cristã vai ser uma vida, né, de um exercício diário de fé, de um crescimento diário de fé. Né, eu estou musculoso aqui, ó. Agora é massa muscular, não estou gordo, tá, gente? Estou brincando, estou gordo. Né? Mas eu tenho aqui uma massa em algum lugar aqui, né, Felipe?
para que o músculo fique forte. E, aliás, 2 meses eu comecei a fazer academia lá no Filipe. Fazer academia não, fazer exercício, né? Atividade física na academia do Filipe, do sócio dele. Acabou as dores do joelho. Acabou. Quanto tempo eu vivi com dor no joelho? Desde quando eu sofri um acidente aqui na igreja, né? 3 anos. E aí o abençoado fala, pastor, vai fazer exercício. Né? Não falou desse jeito. O Felipe é todo cuidadoso, né? Pastor, vai lá, minha academia está lá, pertinho da sua casa, vai, senão o senhor vai morrer. Não, não falou desse jeito. Mas eu fui, o importante é que eu fui. Né? E a gente agora começa a ficar viciado, né? 5h30 da manhã, acordando para ir. A Alessa ama ir 5h30 da manhã na academia. Né? Quem gosta, gente? Mas a gente precisa ir, precisa organizar o nosso tempo. O que aconteceu? Né? O exercitar do músculo tá fazendo com que a minha vida melhore, meu Pai do céu. Não é, Gra? Jesus amado. Tem sido sobrenatural. Fé é da mesma forma. Amém? O exercitar da sua fé te fortalece, te blinda. Eu estou blindado hoje. Né? Mesmo com problema no joelho ainda, mas eu consigo, o meu músculo está sustentando, né, a minha cartilagem. Agora estou orando, tomando o remédio, aquele UC2 lá, para tentar renovar, porque o corpo depois de 50 para de fornecer, mas tudo é possível ao que crê. Eu ainda vou dar o testemunho. Né? Não é o meu espinho da carne, tá, gente? Paulo tinha um espinho da carne. Não, foi um acidente que eu sofri. Mas o exercitar te fortalece. Amém? Quer ter fé, quer vencer os obstáculos, não murmure, não reclame, que é tudo a ver, tem tudo a ver, reclamar e murmurar do mesmo jeito. Né? Não negligencie o poder de Deus. Né? Não considere Deus o menor de todos, Ele só é o maior quando faz o milagre. Não, Deus vai ser grande no momento ruim e no momento bom. Eu preciso exercitar a minha fé para vencer o momento ruim e para agradecer no momento bom. Viver o melhor de Deus. Você merece. Amém? Eu mereço. Então a fé, né, é um dom. Pela graça eu entro no sobrenatural. Eu acho que eu falei uns cultos atrás aí, que a fé é uma bússola que nos leva além do que vivemos. Foi? Quem lembra? Ninguém lembra, graças a Deus. Então, vou falar só hoje. Né? Imagina uma bússola, ela aponta para o norte. Quem tem bússola aí? Cadê o norte, gente? Cadê o doido que vai abrir o celular e vai descobrir? Enquanto você descobre, todo mundo vai descobrir onde é o norte. A bússola, ela te dá a direção. Para lá, tá vendo? Zona norte, para lá. Então, você sabe onde é o norte. É ou não é, gente? O norte é para lá. Então, o sul, para que lado que é, gente? Vai? Ah, vocês estão muito espertos. O sul para lá. E o leste, gente? Para lá? Para lá o leste. Para cá? Cada um tem um leste que quiser, vai. Amém. Entende o que eu estou falando? A fé, ela te dá um norte. Você sabe que existe Deus. Deus está ali no norte. Amém? Na zona norte. Eu moro na zona sul? Não, Deus está lá na zona sul também, vai. Sul, leste, alguma coisa assim. Né? Exercite a tua fé. Olha para o irmão do seu lado. Exercite a tua fé. Você tem um norte, você tem um caminho, você tem uma direção, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você faz parte da igreja, você ouve a palavra, você vive a palavra. Amém? Você tem um compromisso com o Deus da palavra. Viva a sua fé. Exercite a sua fé. Amém? Firme fundamento. Sabe o que é o firme fundamento? Que Paulo fala aqui em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Sabe qual que é o significado do firme fundamento? Eu confio em Deus. Entende? Fé é o firme fundamento. Eu recebi a graça. Para receber a graça eu precisei ter fé, porque a graça está disponível para aquele que tem fé. Eu recebi a fé tem se tornado um dom da minha vida, e porque eu
tenho confiança em Deus, eu estou firmado nele. Quantos entendem? Então Paulo fala, a fé é o firme fundamento. Eu estou confiando em Deus de todo o meu coração. Quando você começar a ler esse versículo dessa forma, a tua vida vai mudar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu confio, vai acontecer. Amém? Não é porque você está vendo ali, não é porque você não está vendo, né, também. Não, eu tenho confiança que vai chegar, vai acontecer o milagre. Então eu confio em Deus. E sabe o significado das provas, a prova das coisas que não se veem? Né? Vou ler de novo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, eu confio em Deus, e a prova das coisas que não se veem. Né? Eu tenho um alicerce sólido que me sustenta. Deus criou todas as coisas, do nada, Ele criou a minha vida, Ele me chamou, Ele me amou primeiro, do nada. Então, se Ele fez tudo isso, sem precisar de nada, quanto mais o meu milagre. Quantos conseguem entender? Ele mudou a minha vida, a minha história, Ele me curou, Ele me salvou, Ele me libertou. Se Ele faz ainda tudo isso, por que Ele não vai fazer aquilo que eu preciso? Quantos conseguem entender? Então, a prova das coisas que não se veem, eu já tenho muitas provas. Eu fui salvo, eu fui liberto, né? Tinha demônio, Deus tirou, expulsou, o diabo saiu, tinha maldição, ela foi quebrada. Estava perdido, o Senhor me achou. Eu já tenho uma base, uma estrutura forte para permanecer firme na fé. Quantos entendem? Amém? Vamos ler desse jeito agora? Com esse pensamento, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos fazer um versículo aí? Quer ver? Eu vou fazer um versículo. Eu vou traduzir esse versículo. A mensagem. Você tem aí? Eu acho que ela não tem. Tem? Tem aí a mensagem? Hebreus 11. Olha aí, ó. Na versão a mensagem. O fato essencial da existência de Deus é essa: confiança em Deus. Esta fé, o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Isso aqui é só um versículo, viu, gente? Vocês precisam baixar aqui a mensagem para vocês. Né? É isso, né? Mais do que explicado. Né? Eu tenho uma confiança em Deus. E eu tenho vários motivos para acreditar que Ele vai continuar fazendo um milagre na minha vida. Essa é a tradução desse versículo de Paulo para nós, amém? Então a minha fé me faz agir. Quantos têm sonhos, quantos têm projeto, quantos precisam de algo sobrenatural essa semana? Olha para o irmão do seu lado e fala, exercita a tua fé. Fala de novo, exercita a tua fé. Amém? A minha fé me faz agir, me movimentar. A fé precisa movimentar você. A fé precisa tocar em você. Eu vou agir, eu vou fazer, eu vou crer. Vou passar no concurso, vou ser melhor no concurso, em nome de Jesus. Vou passar na faculdade, ser o melhor. Para os adolescentes aí que estão começando a exercitar a fé, vou passar, vou conseguir a bolsa de estudo, vou conseguir tudo de graça na melhor escola. E uma escola que fala... Que dá aula, que ensina, e não que ensina ideologia. Está difícil de achar, né? Mas tem. Né? Em nome de Jesus, tenha fé, procura. Deus Ele vai te dar. Amém? Eu quero dar 2 exemplos de homens de Deus, e eu falei um deles agora no meio do culto, no meio do louvor, ou sei lá, se foi na oferta, mas eu quero que você abra 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que você vai entender o que eu estou falando. Já preguei também o ano passado sobre esse homem de Deus. 1 Crônicas 4, versículo 9 até o 10, fala, e foi Jabes, fala comigo, Jabes, e foi Jabes
mais ilustre do que os seus irmãos. Espera aí. Só fala isso na Bíblia, de Jabes. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes. E o significado em hebraico, né, ele entristece. Deve ter sido difícil. Né, cadê as mulheres aí? A gestação. Deve ter sido difícil o parto. Outro significado de Jabes, deserto. Mas em hebraico, fala, ele entristece. Então, eles colocavam o nome de acordo com o que acontecia. Né? Coitado de quem recebia o nome. Né? Mas o nome não fez Jabes parar. Vamos ler de novo? E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe chamou Jabes, dizendo, por quanto com dores o dei à luz. Versículo 10, presta atenção. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Aí você vê esses dois versículos, cara, você fica perguntando, por que Jabes apareceu aqui? Não era conhecido? Lógico que era um do povo israelita, de uma das tribos, mas a Bíblia não fala mais nada. Só fala que ele foi, bem dizer, amaldiçoado. Aliás, ele foi amaldiçoado, né, no nascimento. A mãe, né, coloca um nome ali de sofrimento, que ele poderia carregar para o resto da vida. E a Bíblia fala no versículo 10 que não fala quanto tempo passou, como foi, em que hora, em que momento, se ele tinha filho, se era casado, como que era, se era careca, cabeludo, se tinha cabelo branco. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala uma coisa, ele invocou a Deus. Um cara com nome amaldiçoado, um cara que tinha tudo para dar errado, né, ele invocou a Deus. E hoje eu entendo por que Jabes está aqui escrito na Bíblia. Porque a Bíblia é para isso. Né? A Bíblia conta a história dos vencedores, os heróis da fé. Jabes talvez não seja considerado os heróis da fé que Paulo escreve ali, mas ele invocou a Deus. Amém? Fala para o irmão do seu lado, meu irmão, tem uma Bíblia nova que não é de Deus. Porque a Bíblia continua sendo escrita. Entende? A parte antiga serve para exercitar a nossa fé e nos ensinar a andar nos caminhos de Deus. Mas a tua história é mais um pedaço da Bíblia que está sendo escrito. Sabia disso? A tua fé, o exercitar da sua fé está escrito no céu. A Bíblia fala que existe o livro da vida, está sendo escrito todos os seus dias. Está escrito. A diferença é que a nossa Bíblia agora é celestial. Deus está escrevendo tudo, os anjos. Deve ter muitos escribas, angelicais escrevendo as nossas histórias. Coisas boas, coisas de fé, coisa de guerreiro, que não para. E a Bíblia fala que ele invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, o meu termo amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Só pediu isso. Deus concedeu tudo o que ele pediu. Teve fé? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Teve muita fé. Muita fé. Porque no momento difícil, pouca fé te leva até um certo ponto. Agora, você ter muita fé do que Deus pode fazer, te faz vencer as maldições, te faz mudar de vida, te faz crescer, te faz prosperar. E quais características que eu marquei aqui? Se você tiver outra, marca aí no teu caderno para que sirva de fortalecimento para a tua vida. Primeira característica, Jabes conhecia Deus de ouvir falar.
A Bíblia não fala que ele tinha intimidade com Deus, mas ele conhecia o Deus de Israel. Amém? Você conhece Deus? Você confia em Deus? Porque Jabes conheceu e começou a confiar, começou um relacionamento com Deus. Né? O dom da fé é um relacionamento, um fortalecimento. Como que eu fortaleço o meu dom, a minha fé? Tendo relacionamento com Deus. Então, Jabes conhecia Deus de ouvir falar. Segunda característica, né? Independente dele ter intimidade ou não, ele procurou ter. Ele recorreu a Deus com inteireza de coração. Ele se entregou por completo. Amém? Você tem se entregado por completo a Deus? Quer ter muita fé? Quer ser batizado? Um batismo de fé, de ousadia? Reconheça que você depende de Deus. Amém? Reconheça a Deus como o teu Senhor, o teu Pai, aquele que pode mudar a tua história. Outra característica que depende de você. Jabes sabia o que ele queria. Ele buscou mudar de vida, porque ele sabia que Deus poderia mudar a vida dele. E sabia da capacidade que ele tinha para viver o melhor de Deus. Né? Eu falei aí a terceira característica? Não, né? Se quiser anotar, fala aí, anota aí. Ele sabia o que queria. Amém? Jabes sabia o que ele queria. Senão ele não teria buscado a Deus. Isso é fé. Deus, eu quero um carro novo. Eu fiz uma brincadeira com a Axe agora há pouco, que mandei para ela, que ela disse que quer ter um Porsche. Né? Deus pode dar um Porsche para ela. Né? Eu creio. Cadê minha princesa? Eu creio. Né? E do jeito que você vai colocar no papel, modelo e tudo. Né? Ela colocou nome, aí eu mandei para ela lá, né, do desconto que está tendo, do Porsche, é uma brincadeira, eu mandei para ela, acho que vocês devem ter recebido esse trem também. Né? Então, Jabes, ele sabia o que queria. Você quer crescer, você quer ter fé? Saiba o que você quer. Né? Não venha na igreja apenas para ter uma comunhão com os irmãos, isso é muito bom, mas venha na igreja, né, focado, eu quero Deus, eu quero a presença, eu quero crescer na fé, mas também eu quero as demais coisas, e eu sei que Deus vai me dar. Então coloque nome, projeta. Né? Jabes, ele projetou, ele sabia o que queria. Né? E quarto ponto aqui, que não é característica, mas foi uma ação, Deus ele concede o pedido certinho, como Jabes quis. Deus ele concedeu o pedido de Jabes. Amém? Vamos para o quinto ponto? O seu futuro, aí a Bíblia está falando, o seu futuro foi nobre, o mais ilustre dos irmãos da sua família. E eu achei muito interessante que quando escreveram 1 Crônicas ali, começaram com isso, né? Jabes foi o mais ilustre dos irmãos. Né? Quem escreveu já prepara o coração de quem vai ler. Né? Gente, vale a pena ler sobre Jabes. Aí você olha e lê sobre Jabes. Começa o mais ilustre. Quem escreveu, não escreveu que ele era o mais coitadinho dos irmãos. Olha para o irmão do seu lado e fala, meu irmão, coitadinho não conquista. Pensamento de coitadinho. Ó céu, ó vida. O tempo passa e você está murmurando, você está reclamando da vida. Não, Jabes ele foi o mais ilustre. Não porque ele foi o mais rico, não porque ele conquistou todas as coisas, mas porque, né, aí entra aquele versículo, eu sei em quem tenho crido. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia o poder de Deus, ele não tinha experiências com Deus, ele não tinha muita revelação de Deus, mas ele foi buscar essa revelação. Não tem como a nossa fé ficar pequena, né? Não funcionar, não dar certo, se eu conhecer o Senhor de todo o coração. Quantos entendem o que eu estou falando? Por isso, meu irmão, olha para o irmão do seu lado e fala, o seu futuro vai ser nobre, você vai ser o mais ilustre, no seu trabalho, na sua casa. Aí se tiver irmão aí da mesma casa, depois vocês brigam entre si. Assim, muita amizade, tá, gente? Para quem vai ser o mais ilustre.
né? Eu sou mais querido, eu sou mais querido. Lembrei dos discípulos de Jesus, né? A mãe dele chegou em Jesus: Jesus, quando o Senhor estiver lá no trono, põe o meu filho um na esquerda, outro na direita, junto contigo, né? Tem essa ousadia, meu irmão. Tem essa ousadia, né? Para ser o melhor, seja o melhor com muita humildade. E o significado de humildade não é pobreza. O significado de humildade é você saber o seu lugar. Saiba o seu lugar em Deus. Exerça a sua fé. Amém? E por último, né, sobre as características, mas não é uma característica, algo que eu marquei aqui de Jabes: Deus transformou. Isso aqui lendo geral sobre Jabes. Deus transformou a maldição em bênção. De muito triste, né, de uma pessoa do deserto que está passando por dificuldade, para uma pessoa próspera, abençoada. Tem que ter fé. Amém? Sim ou não? Então guarda aí, Jabes foi o mais ilustre, porque ele teve coragem, ousadia para conhecer de Deus, andar com Deus, e ousado para pedir para Deus o que ele queria. Detalha. Amém? Estou encerrando, gente. Até 11 horas eu acabo. Outro exemplo para a gente encerrar. Mateus 8. Hoje não tem plaquinha. Esconde a plaquinha dela aí. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13. Está vendo? Está quase acabando. De 5 a 13, quanto falta aí? 8 versículos? Isso, eu estou bom de conta ainda. Um exemplo lindo aqui, gente. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, a ele vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Deus, ele dá uma lição aqui para os judeus. Vocês ficam brigando, vocês não me aceitam como Messias. Deus está usando um gentio aqui para exercer a fé mais genuína de todos em Israel, porque o centurião estava em Israel. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus estava entregando uma mensagem para os religiosos da época, né? Muito religioso, há muita religiosidade te impede de exercitar a tua fé, né? Sabia que tem gente que entra na igreja e vê a parede preta aqui e não sabe por quê, né? É para ver melhor, para a filmagem ficar melhor. Não tem rito, não tem pacto, não tem nada. Mas tem religioso que entra aqui na igreja e julga. A igreja da turma agora de preto, parede preta, né? Esse povo está querendo mudar o evangelho. Aonde está na Bíblia que a parede não pode ser preta ou cinza? Entende o que eu estou falando? São os religiosos, né? É lógico que eu quero mudar, né? Quando a gente mudou para cá, era o que a gente tinha para pintar. Isso aqui é lógico que a gente deixa escuro, porque tem um porquê. Começamos as filmagens, foi feito um estudo, né? Vocês estão olhando para mim, não para a parede branca ou preta. Vocês estão olhando para mim, é mais fácil de ver. Você está com a tua atenção focada, os teus olhos estão descansados, né? Tirando algumas pessoas que têm sono sempre, né? Você não está com sono, porque está prestando atenção em mim, né? Tem um porquê o estudo, você entende? Entende ou não, igreja? Mas os religiosos, eles fazem tudo para julgar. Dentro, um sepulcro caiado. Quantos entendem o que eu estou falando? Né? Não tem caráter, bate na esposa,
apanha da esposa, porque tem ao contrário também, tá, gente? Né? Bate, apanha da esposa, né? Lá fora bebe, fuma, faz o que não presta, mas quando entra na igreja, eu aprendi que lá é desse jeito. Jesus estava dando uma lição para os religiosos. Está vendo? Um centurião, imagina o centurião com capacete romano, com a couraça aqui, os trem, como é que chama, gente? Com a armadura. Eles usavam uma saia, né? Uma sandália. Jesus amado. E os religiosos julgavam eles. Mas o cara entendia de autoridade, ele dá uma aula para Jesus, não se preocupa. Né? Me lembrei, basta uma palavra sua e os montes se removerão. Ele não falou isso, mas representa esse versículo. Jesus ele ficou, né? Me ajuda aí com a palavra, gente, me ajuda. Jesus ele ficou admirado. Tem outra, vai. Jesus ficou extasiado. Cara, vocês foram profundos aí. Deslumbrado. Oh, Jesus amado. A Berenice vai falar outra coisa melhor ainda. Oh, é Berenice, não era você. Mas ficou bonito, maravilhado. Cara, ele mexeu com Jesus, mexeu com o coração, mexeu com a alma do Filho de Deus, por ter tamanha fé. Eu entendo de autoridade. Eu sei que o Senhor não tem esse tempo hábil, ainda mais para um gentil. Estou falando segundo Flávio. Né? Jesus ia perder tempo com um gentil? Perdeu. Samaritana, vários. Né? Jesus ouviu. Jesus ele falou. Calma, eu vou lá. Aí, né, o centurião vira para ele e fala, não precisa, basta apenas uma palavra. Isso é ter muita fé. Amém? Olha aqui dois exemplos lindos. Jabes, que era pouco conhecido em Israel, depois ele foi conhecido, né, teve os filhos ali, ficaram famosos graças a Jabes. E o centurião, que era uma autoridade, mas que aqui no escrito, cara, né, é Mateus aqui que eu abri, deixa eu ver. Mateus não estava nem preocupado com quem ele era. Mateus se preocupou em escrever sobre a atitude de um gentil. Né, uma autoridade, que não era judeu. Mateus escreveu os evangelhos para os judeus. E Jesus ele não se preocupou se era judeu ou não. Jesus simplesmente foi movido pela grandiosidade da fé. Você está preparado para exercitar a tua fé? Amém? Quantos vão exercitar? Olha para o irmão do seu lado, você não entendeu a minha pergunta. Olha para o irmão do seu lado e fala, você entendeu? Quer tocar? Quer chamar a atenção de Jesus? Fala para ele, você quer chamar a atenção? Tenha uma fé genuína. Confia no Senhor de todo o seu coração e com entendimento. Né? A Bíblia fala que Jabes teve muito entendimento. E a Bíblia fala que o centurião teve muito entendimento. Por isso que ele tocou o coração de Jesus. Ele honrou a autoridade de Jesus. E muitas vezes nós esquecemos de honrar. Esquecemos quem é Jesus. Fala, não sou eu. Né? Graças a Deus aqui não tem ninguém que faz isso. Mas o ser humano esquece, né, do poder e autoridade que Jesus tem. Muitas vezes o centurião, uma pessoa de fora, ele tinha outro Deus, ele se levantou para adorar o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você entendeu? Eu não vou nem falar das características, porque já passou da hora, mas eu quero que você guarde isso no teu coração. Saiba a grandeza de Deus. Amém? Toda vez que você viu o Alex saindo, abençoa ele, tá, gente? Que ele é um grande homem de Deus. Está passando por momentos de dificuldade, acho que quase todo mundo sabe. Né? Mas é uma pessoa que está firme em Deus e precisa das nossas orações. Se você não souber, depois pergunta para alguém aí. Eu nem pergunto, você não é curioso. Amém? Exercite a sua fé. Exercite a tua fé. Fala para o irmão do seu lado, exercite a tua fé. Saiba o poder de uma autoridade. Fala para ele. Fala outra coisa para ele. Chama a atenção de Jesus, meu irmão. Agora uma coisa que você vai gostar. Se importa com os seus.
Você tem falado de Jesus? Você tem orado pelos seus? Você tem coragem de chegar até Jesus e falar: Deus, o meu pai, aquele chato, aquele mala, aquele egoísta, sempre é pai, né? Misericórdia. Vamos mudar para a mãe, vai. A mãe, aquela menina, gente boa, que faz aquela comida deliciosa. Eu não vou falar mal da mãe, né? Precisa da minha oração. Deus, Jesus, cura. Se importa com os seus. Quer salvar a tua família? Se importa com eles. Quer tocar o coração de Jesus? Se importa com os seus. Amém? Amém ou não? Então eu quero que você fique de pé para exercitar a sua fé. Quem lembra o tema? Quem lembra o tema? Fé que se conecta à graça de Deus. Eu quero que você exercite a tua fé agora. Pastor, como que eu exercito a minha fé? Primeiro, declarando que você não merece, que você não é merecedor, mas que você recebe a graça do Senhor, o favor do Senhor, o amor de Deus na sua vida. E depois declare que você reconhece as grandezas, o agir de Deus, o fluir de Deus, o cuidado de Deus com você. Agora eu quero que você reconheça que, se não fosse Jesus na tua vida, você não receberia essa graça. Eu não mereço, nós não merecemos, mas Deus nos deu. Depois que você reconhecer Jesus como teu Senhor, aquele que te leva à presença de Deus, eu quero que você peça para o Senhor fortalecer a tua fé. Porque você não vai exercitar a sua fé quando você lembrar no culto, ou na célula, ou no arena. Mas você vai exercitar a sua fé no seu dia a dia, em todo tempo. Você vai viver por fé. Faça essa confissão, essa profissão de fé. Professa que você tem fé em Deus, que você tem fé no agir de Deus, no fluir de Deus na sua vida. Reconheça que Ele é o teu Senhor. Reconheça que o Senhor é poderoso. E declare que você quer ter uma fé genuína, capaz de mover o coração dele, porque é o que ele mais deseja. Pastor, por que eu preciso ter uma fé genuína para mover o coração de Deus? Isso é fé. Isso é você acreditar que Ele é o teu Senhor. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele vai te abençoar. Não porque você pediu, mas porque você professou Ele como o Senhor da tua vida. Isso é fé. Isso é fé genuína. Declara isso para o Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça, do teu amor. Eu creio na tua graça sobre a minha vida, eu creio no teu amor, no fluir do teu Espírito sobre mim. Eu creio na cura, eu creio no milagre. Comece a professar a tua fé. Eu creio na provisão, eu creio que a glória do Senhor vai estar comigo de dia e de noite. A unção, o poder, a proteção do Senhor. O Senhor estará comigo, o Senhor é palavra do Senhor. O Senhor estará comigo até a consumação dos séculos. O Senhor vai me guardar, vai me proteger. Professa a tua fé. Professa a tua fé. E para você que entrou fraco aqui, não tenho dúvida que a tua fé já está renovada. Mas fala para o Senhor, renove a minha fé. Renove a minha fé. Talvez você já passou por momentos de glórias do agir de Deus na sua vida, mas você tem vivido um deserto. Você tem estado em um deserto. O teu estado hoje é desértico, né? É um estado de sequidão, onde não tem nada. Fala para o Senhor, renova a minha fé, Senhor.
Isaac no deserto, ele cavou poços. Isso é atitude, isso é ação. Fala para o Senhor, me dê sabedoria para cavar poços no deserto. Me dê sabedoria para viver de fé em fé, para viver de glória em glória. Quem disse que o deserto é ruim? Quem disse que o deserto é o lugar para você ficar? O deserto se torna ruim na sua vida se você andar com as suas próprias pernas, fazendo de acordo com a tua vontade. Mas se você clamar e declarar, Senhor, eu só vou andar se o Senhor estiver comigo, o teu deserto será transformado em mananciais. O Senhor irá abençoar você, a tua casa, a tua família, os teus negócios. O Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai mudar a tua vida. Você se tornará a pessoa mais ilustre da tua casa, conhecida por onde você passar, como homem de Deus, o homem de fé, o homem que conversou com Deus, o homem que buscou a presença do Senhor e foi curado, e foi transformado, foi moldado, recebeu o fluir do Senhor, foi transformado no caráter, foi transformado nas atitudes, foi transformado em todas as áreas e continuou confiando no Senhor, porque a palavra do Senhor fala que nós precisamos confiar de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Então fala, Senhor, eu tenho fé porque eu entendo, eu tenho fé porque eu entreguei a minha vida por completo ao Senhor. Faça maravilhas na minha vida, porque tudo é possível ao que crê. Levanta suas duas mãos e fala, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mais forte, exercita a tua fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Vai exercitando, vai orando, vai colocando diante do Senhor os seus pedidos, vai colocando diante do Senhor aquilo que você precisa. Ele fará o teu milagre. Basta uma palavra sua e os montes se moverão. Basta uma palavra sua e os montes se moverão. Vai declarando, vai profetizando. Aproveita esse momento propício, aonde o Senhor quer se revelar a você, aonde o Espírito Santo está conduzindo você às águas tranquilas. Saia desse deserto, saia desse deserto. Saia desse deserto e entenda que você não depende de homens, mas você precisa depender totalmente de Deus. Fala, eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor, pois contigo, aleluia, aleluia. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Eu quero ouvir a tua voz, meu irmão, declare: pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Mais uma vez, pois com saltarei. Só a igreja pode tocar violão. Vamos mais uma vez, cante mais forte. Acendam as luzes. Exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou